Olá a todos! Hoje vamos explorar os mistérios da Antártida, esse continente gelado que apareceu em mapas antigos antes de sua descoberta em 1820. Descobriremos como as focas sobrevivem neste deserto de gelo e que segredo aterrorizante encontraram além da parede de gelo. Acompanhem-me nesta fascinante aventura. Número 1. A Antártida é um lugar como nenhum outro na Terra. É uma terra fria e gelada, sem terra nativa. Nem mamíferos, nem répteis, nem anfíbios, nem árvores, nem plantas com flores podem sobreviver às suas duras condições. No entanto, mesmo neste deserto gelado, a vida consegue sobreviver. O gelo atua como uma cápsula do tempo que guarda histórias de muito tempo atrás. Desde criaturas antigas até mudanças climáticas passadas. Uma descoberta fascinante na Antártida são as focas. Essas criaturas, muitas vezes chamadas de filhotes do oceano, têm uma aparência simples, mas são incrivelmente habilidosas para sobreviver. As focas de Weddell, por exemplo, estão perfeitamente adaptadas ao frio. Podem mergulhar a mais de 600 metros de profundidade e suportar a temperatura. A respiração por mais de 1 hora. Mas isso não é tudo. Pesquisas recentes mostram que essas focas têm um sentido de olfato muito desenvolvido. Elas o utilizam para encontrar buracos, para respirar no gelo espesso e para detectar predadores e presas. Mesmo no escuro inverno polar. No entanto, as focas não são as únicas descobertas surpreendentes na Antártida. Os cientistas também descobriram os restos de uma enorme ave que uma vez voou sobre esta terra gelada. Esta antiga ave gigante sugere que a Antártida era um lugar muito diferente no passado, possivelmente mais quente e cheio de vida. Essas descobertas nos fazem repensar o que sabemos sobre este continente remoto. As focas e a ave gigante mostram como a vida pode se adaptar a condições extremas. Cada descoberta no gelo nos oferece mais informações sobre o clima passado da Terra e como as espécies evoluíram ao longo do tempo. Parece que as focas de Weddell poderiam usar o campo magnético da Terra para navegar através das águas geladas. Isso é como ter um GPS em contato com a Terra, incorporado, que as ajuda a se mover com segurança de um orifício de respiração a outro. É provável que essa habilidade seja uma adaptação evolutiva que as ajude a sobreviver e caçar em seu habitat desafiador. Mas a parte mais surpreendente foi descoberta no início de 2022, quando uma equipe de cientistas encontrou uma enorme colônia reprodutora dessas focas nas profundezas do Mar de Weddell. Esta descoberta é importante porque nos oferece novos conhecimentos sobre como as focas de Weddell se reproduzem e como se adaptam a ambientes extremos. A colônia, localizada em uma área isolada e inexplorada, oferece uma perspectiva única sobre o ciclo de vida desses animais. E como interagem com o ecossistema polar. Aprender sobre as habilidades de navegação e os comportamentos reprodutivos dessas focas não só aumenta nossa compreensão da biologia marinha, mas também mostra como as espécies se adaptam a algumas das condições mais difíceis da vida. Difíceis da Terra. Mas isso não é tudo. Esta pesquisa em andamento continua revelando detalhes fascinantes sobre a vida das focas de Weddell, destacando sua incrível adaptabilidade e resiliência. As águas frias da Antártida. Existe uma enorme zona submarina onde vivem e se reproduzem os peixes de gelo. Este espaço tem uma superfície de cerca de 230 km², o que equivale ao tamanho de Malta. Neste enorme viveiro, há cerca de 60 milhões de ninhos. Cada ninho é cuidadosamente elaborado pelo peixe de gelo e mede cerca de 75,5 centímetros de largura. Esses ninhos são o lar dos peixes e seus milhares de ovos. Os peixes de gelo adultos são pais muito protetores. Eles limpam o fundo do mar para fazer esses ninhos e protegem seus ovos com cuidado. Isso garante que os ovos estejam a salvo dos predadores e das fortes correntes oceânicas. A dedicação dos peixes de gelo demonstra o quanto eles se adaptaram bem a um dos lugares mais frios da Terra. Mas há algo ainda mais interessante.
Esses peixes têm sangue transparente. Ao contrário de outros peixes, seu sangue não tem hemoglobina, mas sim proteínas anticongelantes especiais. Essas proteínas impedem a formação de cristais de gelo em seus corpos, o que lhes permite sobreviver a temperaturas geladas. A capacidade dos peixes de gelo de viver em condições tão duras é impressionante. A zona úmida de conservação onde vivem esses peixes é um dos últimos ecossistemas marinhos intactos do mundo. O estudo dessa zona nos ajuda a aprender mais sobre essas criaturas resistentes e como proteger ambientes tão pristinos. Entender as táticas de sobrevivência dos peixes de gelo nos fornece informações valiosas sobre como a vida pode se adaptar a condições extremas. Uma equipe de pesquisadores fez uma descoberta surpreendente na Antártida. Eles encontraram 5 novos meteoritos e um deles era um dos maiores já encontrados no continente. Este meteorito, em particular, pesava cerca de 17 libras, aproximadamente o tamanho de um melão, mas muito mais pesado devido à sua densa composição metálica. Apesar de seu tamanho, era feito de um tipo comum de rocha espacial, conhecida como condrito. Encontrar um meteorito desse tamanho é uma grande conquista, porque é muito incomum na Antártida. Até agora, apenas cerca de 100 meteoritos de tamanho similar foram encontrados lá. Semelhante. Esta nova adição representou um impulso significativo para a coleção de materiais espaciais reunidos na Antártida. Talvez você se pergunte por que a Antártida é um lugar tão bom para encontrar meteoritos. Não é porque caem mais meteoritos lá do que em outros lugares, mas sim porque são mais fáceis de ver e se conservam bem. O grande gelo branco faz com que as rochas escuras se destaquem e o clima frio e seco as mantenha em bom estado. Após explorar a paisagem gelada, descobrimos mais coisas surpreendentes sobre a Terra e o espaço. Número 2. Os tesouros escondidos sob o gelo da Antártida. Mas esta não é a única razão pela qual a Antártida é importante. A combinação de visibilidade e conservação faz dela um lugar inestimável para encontrar meteoritos. Cada meteorito proporciona aos cientistas informações importantes sobre o espaço, o que ajuda a decifrar os mistérios do universo. Essas descobertas nesta zona remota e gelada do mundo continuam a entusiasmar e impulsionar a pesquisa. Cada nova descoberta traz novas ideias sobre o cosmos e mantém a comunidade científica ansiosa por saber mais. Em uma expedição notável realizada em 2010, pesquisadores do Programa de Perfuração Geológica Antártica usaram um robô com uma câmera para explorar abaixo da plataforma de gelo. Eles ficaram surpresos ao encontrar milhares de pequenas anêmonas do mar vivendo no gelo. Essas anêmonas do mar eram diferentes de todas as que já havíamos visto antes, porque viviam dentro do gelo. Não apenas no fundo do oceano, onde as anêmonas do mar costumam viver. Seus tentáculos pendiam na água fria, como delicadas flores, penduradas de um teto. Mas essa não foi a parte mais surpreendente. Essas diminutas criaturas, conhecidas como anêmonas fantasma, escavadoras, medem menos de 1 polegada de comprimento quando estão contraídas, mas podem se esticar até 4 vezes seu tamanho. Cada anêmona tem entre 20 e 24 tentáculos. Isso demonstra como a vida pode se adaptar de maneiras inesperadas para sobreviver em condições difíceis. Mas o mais surpreendente não é apenas como vivem. Em 2019, uma equipe do Programa Internacional de Descoberta dos Oceanos fez outra descoberta inesperada enquanto mapeava o fundo marinho do Mar de Escócia, ao norte da Antártida continental. Acidentalmente, eles coletaram material genético chamado DNA, sedimentar antigo, ou ADN-Z, de uma profundidade de até 178 metros abaixo do leito marinho. Essa descoberta acidental de DNA antigo abriu novas portas para compreender a longa história da vida nessas áreas oceânicas remotas, e o mistério se aprofunda. Os cientistas agora estão prontos para explorar esses tesouros genéticos. Para reconstruir os ecossistemas passados que uma vez floresceram nas agora geladas e estéreis águas antárticas.
A história do mundo submarino da Antártida continua evoluindo e revela novos segredos a cada descoberta. O DNA da seda contém material genético de diatomáceas, que são plantas diminutas importantes no oceano. Essas amostras contêm DNA de até 1 milhão de anos de antiguidade. Antes disso, o DNA mais antigo que conhecíamos tinha 650 anos e foi encontrado no gelo do Ártico. À medida que a temperatura nessas regiões se torna cada vez mais fria, os cientistas esperam encontrar amostras de DNA ainda mais antigas. O Lula colossal não é apenas uma história, é uma criatura real que os cientistas estudaram muito. Ele tem os maiores olhos de qualquer animal. Cada olho mede até 40 centímetros de largura e pode chegar a medir até 14 metros de comprimento. Alguns relatos indicam que ele pode ser ainda maior. Ao contrário da lula gigante, que tem tentáculos com pequenas ventosas dentadas, a lula colossal tem tentáculos com ganchos afiados. Esses anzóis são perfeitos para capturar e segurar presas de grande porte, demonstrando o quão poderoso ele é como predador nas profundezas do oceano. O Oceano Profundo. A lula colossal é uma das criaturas mais fascinantes. Conhecida por seu enorme bico, o maior entre as lulas, pode facilmente destroçar suas presas. Isso faz com que a lula colossal não seja um predador qualquer, mas sim um mestre dos ataques de emboscada. Mesmo com suas habilidades aterrorizantes, evita a superfície dos oceanos e vive nas profundezas escuras até 2.200 metros abaixo. Por isso, raramente é vista pelas pessoas e enfrenta poucas ameaças em seu lar escuro. No entanto, o cachalote, um dos poucos animais que pode desafiá-lo, às vezes tem cicatrizes das batalhas com esses lulas gigantes. Agora, vamos falar de outra aventura. Há mais de 100 anos, as regiões polares eram os últimos lugares inexplorados da Terra. Ernest Shackleton e sua tripulação estavam entre aqueles que se sentiram atraídos por essas áreas geladas. Em 5 de dezembro de 1914, seu navio, o Endurance, partiu em direção à ilha Geórgia do Sul, rumo à Antártida. Construído para suportar as condições extremas dos polos. O navio transportava Shackleton, sua equipe de cientistas e até mesmo um clandestino que se juntou à tripulação mais tarde. À medida que avançavam mais no mar de gelo, ele se tornava mais espesso e mais perigoso. Apesar de seus melhores esforços, o Endurance ficou preso no gelo, o que marcou um momento significativo, mas trágico, na história da exploração polar. O navio Endurance ficou preso no gelo. A tripulação tentou com todas as suas forças se libertar usando picaretas e serras, mas não conseguiram. O gelo era duro demais. À medida que o frio inverno antártico piorava, a pressão começou a esmagar o navio. Durante meses, a tripulação permaneceu no navio, enfrentando condições brutais e escassas, esperando que o gelo derretesse. Mas isso nunca aconteceu. Em 27 de outubro de 1915, Sir Ernest Shackleton teve que tomar a difícil decisão de abandonar o Endurance. O gelo finalmente atravessou o casco e o navio afundou na água fria. Com cada descoberta, surgem histórias de sobrevivência e do espírito humano. Edição 3 Redescobrindo o Endurance, um século sob o gelo. Mais de 100 anos depois, os restos do Endurance foram encontrados. Utilizando veículos submarinos avançados e guiados por notas detalhadas do capitão do navio, Frank Vosley, uma equipe a bordo do quebra-gelo sul-africano. S.A. Agulhas. Segunda localizou os restos. Surpreendentemente, as águas frias da Antártica mantiveram a estrutura de madeira do navio em bom estado. Mesmo depois de todos esses anos, o nome do navio ainda podia ser visto em sua popa, como um lembrete de seu legado e do forte espírito de sua tripulação. Esta descoberta não apenas nos mostra as lutas dos exploradores do passado, mas também nos inspira hoje.
nos lembra o quão poderosa pode ser a perseverança humana, mesmo nas condições mais difíceis por muito tempo. A razão para a cor verde brilhante desses icebergs era um mistério. No início, as pessoas pensaram que a cor verde poderia vir de matéria orgânica ou de pequenas formas de vida presas no gelo. Mas essa ideia acabou sendo errada. Após muitas pesquisas, os cientistas descobriram que a cor verde vem dos gelos. Os óxidos de ferro. Os óxidos de ferro, que são frequentemente vistos na ferrugem, absorvem a luz azul, mas refletem a luz vermelha e laranja. Ao se misturar com o azul natural do gelo, criam uma cor verde brilhante. Mas isso não é o mais surpreendente. Essa descoberta não só adiciona um toque de cor à paisagem antártica, como também nos ajuda a entender melhor como os diferentes elementos naturais interagem em um ambiente tão hostil. Os óxidos de ferro nos icebergs são um indício de processos geológicos complexos, que afetam não apenas a cor dos icebergs, mas também a distribuição de nutrientes nas águas antárticas, o que influencia o ecossistema local. A singularidade desses icebergs de Jade é um lembrete surpreendente de como a natureza pode combinar beleza e ciência de formas inesperadas. No entanto, o verdadeiro desafio não foi apenas encontrar a resistência ou compreender os icebergs verdes. A história por trás desses icebergs mostra o quanto ainda temos que aprender sobre os lugares mais remotos do mundo. Os mistérios da Antártida, com suas histórias ocultas e vistas incomuns, nos lembram que nosso planeta guarda muitos segredos que esperam ser descobertos. O especial dos icebergs não é apenas sua cor. Embora a maioria dos icebergs derreta silenciosamente no mar, os icebergs verdes são únicos porque fornecem ferro ao oceano. Este ferro é essencial para as pequenas plantas chamadas fitoplâncton. Essas diminutas plantas são a base da cadeia alimentar marinha e sustentam diversas criaturas marinhas. Sabendo disso, podemos ver quão importantes são esses icebergs para a vida no Polo Sul. Algo interessante foi encontrado quase 100 anos após a expedição Nimrod, de Ernest Shackleton. Em 1907, na antiga base de Shackleton, em Cape Royds, os exploradores descobriram 5 caixas congeladas sob o gelo, mas essas caixas não continham suprimentos habituais para expedições. 3 delas continham garrafas do raro whisky de malte das terras altas de McKinley, e as outras 2 continham conhaque. Mas aqui vem a parte surpreendente. Embora o álcool possa parecer que te aquece em condições de frio, na verdade ele aumenta o risco de hipotermia. E tem sido associado a mortes em áreas urbanas frias. Esta descoberta nos permite dar uma olhada na história dos exploradores antárticos e nas coisas inesperadas que valorizavam. Quando se sente uma sensação de calor após um gole de álcool, pode-se pensar que ele pode proteger do frio. No entanto, esse calor na verdade não ajuda a manter o calor em temperaturas geladas. Neste caso, a caixa de uísque encontrada não estava destinada a manter os exploradores aquecidos, mas sim para que celebrassem ou relaxassem. As caixas que continham esse tesouro foram desenterradas com muito cuidado e enviadas para Nova Zelândia. Lá, em um local especialmente projetado para sua proteção, os especialistas descongelaram lentamente as caixas. Dentro das caixas foram encontradas 11 garrafas de uísque, surpreendentemente bem conservadas e ainda em sua embalagem original de papel e palha. Essas garrafas, de muito tempo atrás, foram examinadas minuciosamente por especialistas da White Mackay e do Scotch Whisky Research Institute. Os especialistas analisaram minuciosamente a antiga mistura, o que lhes permitiu recriar o uísque histórico. Isso ofereceu aos amantes de uísque de todo o mundo a oportunidade única de provar um pedaço da história. Todo o processo não apenas demonstrou a qualidade duradoura do uísque, mas também proporcionou uma perspectiva sobre a vida dos primeiros exploradores da Antártica. Mas essa não foi a parte mais surpreendente. O uísque. Depois de todos esses anos, havia conservado sua qualidade, o que revelava a cuidadosa habilidade artesanal de seus criadores.
Essa descoberta conectou o passado e o presente, permitindo que as pessoas modernas experimentassem o que os exploradores poderiam ter desfrutado há mais de um século. A emoção não terminou com a descoberta, pois o uísque recriado deu vida à história, oferecendo um sabor do passado aos entusiastas de hoje. No início do século XIX, um tipo especial de uísque chamado McKinley's Herold Glen Malt tornou-se muito popular. Foi tão apreciado que uma segunda versão, chamada The Journey, foi lançada para celebrar seu sucesso. Este uísque não era apenas uma bebida. Era uma experiência que as pessoas adoravam por seus sabores ricos e profundos, que lhes lembravam as paisagens acidentadas onde era produzido. No próximo capítulo, nos aguardam velhos tesouros e histórias estranhas. Número 4. O bolo de frutas centenário de Keika Adair. Mas o uísque não é a única história interessante daquela época. Também há uma história sobre um bolo de frutas encontrado no Polo Sul. Ao contrário do uísque, este bolo de frutas não é algo que você queira comer, a menos que se sinta muito corajoso. Os conservadores do Antarctic Heritage Trust encontraram este bolo em 2017 em uma cabana no Cabo Adair. Estava em uma lata enferrujada, envolto em papel encerado. Apesar de ter mais de 100 anos, parecia surpreendentemente fresco e até cheirava bem. Ainda assim, ninguém queria prová-lo. O frio extremo da Antártida o havia conservado como um congelador, mantendo intacto seu alto teor de gordura e açúcar. Isso era importante para exploradores como Scott e sua equipe, que precisavam de alimentos com alto teor energético durante sua dura expedição. Mas essa não foi a pior parte. Embora o bolo de frutas tenha sobrevivido todos esses anos, Scott e sua equipe enfrentaram muitas dificuldades. Eles tinham essas delícias ricas em calorias para ajudá-los. Mas as duras condições da Antártida eram implacáveis. O bolo de frutas em conserva é mais do que uma simples sobremesa antiga. É um símbolo do espírito humano que mostra como as pessoas se esforçam para superar os desafios mais difíceis. Em um dos lugares mais implacáveis da Terra, nas profundezas das águas frias do Oceano Austral, há um lugar especial chamado a Cordilheira Oriental de Escória. Aqui, a água quente brota do fundo do mar, cheia de minerais. Embora as águas circundantes estejam quase congeladas, esses respiradouros são muito quentes e atingem mais de 400 graus Celsius. Este ambiente incomum é o lar de formas de vida únicas, que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Uma dessas criaturas é o caranguejo Yeti. O caranguejo Yeti tem uma aparência característica, coberto de cerdas que parecem pelos, mas não são apenas decorativas. As cerdas estão cheias de bactérias que se alimentam dos minerais, das águas dos respiradouros. Essas bactérias transformam os minerais em nutrientes através de um processo chamado quimiossíntese. Essa relação é essencial para o caranguejo Yeti, pois lhe permite sobreviver onde não há alimento tradicional. Ao redor desses respiradouros, os caranguejos Yeti se reúnem em grandes grupos. Às vezes com mais de 700 caranguejos por metro quadrado. Embora sejam inofensivos para os humanos, ver tantos em um mesmo lugar nas águas geladas é bastante surpreendente. Mas isso não é o mais surpreendente. Vamos passar para outro tema: bolos de frutas. Este alimento costuma aparecer como presente de Natal, mas não muitas pessoas o desejam. É interessante como o bolo de frutas se tornou uma tradição natalina, apesar de sua reputação mista. Quem realmente aprecia esta iguaria densa e doce? É uma pergunta que gera muito debate durante a temporada festiva. Entre essas maravilhas naturais e raridades culinárias, as histórias de exploração e sobrevivência continuam a nos surpreender. As criaturas e os fenômenos do Oceano Austral criam um rico tapete de vida em um dos lugares mais hostis da Terra. Seja o estranho caranguejo Yeti ou o debatido bolo de frutas, cada parte contribui para a fascinante história do nosso mundo. As remotas e geladas são as que nos ajudam a viver. Zonas do Polo Sul. Há algo surpreendente, um único caixa eletrônico.
Sim, na vasta natureza branca, você encontrará uma máquina que dispensa dólares americanos. Este caixa eletrônico está localizado na estação MC Murdo, o maior centro de pesquisa da Antártida, e desempenha um papel pequeno, mas importante para aqueles que enfrentam condições extremas. Embora a Antártida não tenha cidadãos nem governo, abriga uma população sazonal de entre 1 e 5 pessoas a cada ano. Entre esses visitantes estão cientistas, pesquisadores e pessoal de apoio. Durante os longos meses de inverno, a população pode chegar a ser de apenas 200 pessoas. Para essas pessoas, o caixa eletrônico da estação MC Murdo é essencial, pois lhes fornece dinheiro para fazer compras. Na loja, no correio e no bar da estação. Mas essa não é a parte mais difícil. Operar este caixa eletrônico em um ambiente tão hostil é um verdadeiro desafio. O Wells Fargo administra a máquina e garante que ela funcione sem problemas, apesar do clima gelado. A cada 2 anos, técnicos especialmente treinados viajam para a Antártida. Esses técnicos precisam de habilidades especializadas para manter o equipamento e devem passar por testes psicológicos e físicos exaustivos. Para se prepararem para o isolamento e o clima severo que podem enfrentar, especialmente se ficarem presos por tempestades repentinas. Quando os técnicos não estão lá. Se o caixa eletrônico quebrar, o pessoal da estação pode realizar reparos básicos. Além disso, um caixa eletrônico de backup é mantido no local para fornecer peças de reposição, se necessário. Esta instalação mostra o quão importante é o dinheiro em espécie. Mesmo em um dos lugares mais remotos da Terra. Mas o caixa eletrônico não é a única coisa em comum. Aqui, a vida selvagem local contribui para a sensação de outro mundo da estação. Uma das espécies mais notáveis é a minhoca de escamas antártica, também conhecida como Eulogisca gigantea. Esta criatura, que pode chegar a medir 30 centímetros de comprimento, próspera em paisagens frias e áridas. Seu corpo é segmentado e coberto por escamas brilhantes e iridescentes que a protegem das duras condições antárticas, tornando-a uma habitante resistente deste terreno gelado. Este vislumbre da vida na estação MC Murdo destaca a combinação de esforço humano e maravilhas naturais que definem este lugar. A vida cotidiana aqui não se trata apenas de pesquisa científica e convivência. Também envolve a tarefa em comum de manter a tecnologia financeira moderna longe de qualquer cidade. Agora vemos os verdadeiros desafios de viver em um lugar tão hostil. 5. O predador oculto da Antártida, o verme, congelado nas águas escuras e geladas da Antártida, vive uma criatura perfeitamente projetada para sobreviver em um dos lugares mais difíceis da Terra. Este verme, com seu corpo longo e flexível, pode se mover facilmente através das fendas e rachaduras da paisagem submarina. O que o torna realmente assustador são suas mandíbulas fortes e dentes afiados, prontos para capturar qualquer presa desavisada. Este verme não é apenas atraente por sua qualidade, por sua aparência. Seus músculos fortes são fundamentais, pois o ajudam a se manter ancorado diante das fortes correntes que poderiam facilmente arrastar criaturas mais fracas. Nestas águas rochosas, o verme não apenas sobrevive, mas também próspera como um poderoso predador. Durante um ciclone furioso, o barco foi visto pela última vez, lutando para sobreviver perto das Ilhas Shetland, do Sul. Uma zona notoriamente perigosa perto da Antártida. Pouco depois, o Santelmo desapareceu, tragado pelas águas geladas, sem deixar rastro. Por mais de um século, o destino do Santelmo foi um mistério. Até que em 1960 foram encontradas partes de um naufrágio na Ilha Livingston, nas Ilhas Shetland do Sul. Esses restos sugeriam um final trágico para o Santelmo. Mas não se sabia com certeza se pertenciam ao navio espanhol. A descoberta poderia significar que o Santelmo foi o primeiro naufrágio conhecido em águas antárticas. Mais importante ainda,
também poderia indicar o primeiro caso registrado de humanos que chegaram à Antártida. Se a tripulação tivesse conseguido chegar à costa antes de morrer, teriam sido alguns dos primeiros exploradores a pisar nesta terra gelada anos antes de outros. Apesar das numerosas buscas e especulações, a história completa do Santelmo e sua tripulação continua fora do nosso alcance. Um inquietante lembrete da ambição humana e do poder avassalador da natureza. Um grupo de cientistas que explorava a península da Antártida Oriental fez uma descoberta surpreendente. Centenas de pinguins Adélia mumificados, perfeitamente conservados pelo gelo. Tratava-se de uma colônia inteira que havia morrido durante 2 eventos separados, um há cerca de 750 anos e outro há cerca de 200 anos. A principal razão para essas mortes em massa parecia ser o clima extremo, com fortes chuvas e nevascas. Embora os pinguins adultos pudessem suportar essas condições, os jovens, com suas penas fofas, eram muito vulneráveis à hipotermia. Quando estavam molhados, perdiam calor corporal rapidamente e muitos não sobreviviam ao frio. As provas de radiocarbono mostraram que esta área havia sido um local de reprodução para pinguins durante milhares de anos e que seu uso significativo cessou há cerca de 800 anos, provavelmente devido ao início da pequena era do gelo. Mas este não foi o único achado estranho. Em 2014, uma equipe de universidades do Reino Unido e do British Antarctic Survey descobriu algo incrível. Debaixo da plataforma de gelo Fiuch-Nerro, na Antártida Ocidental. Utilizando radares de aviões e imagens de satélite, encontraram túneis enormes, alguns com até 250 metros de altura, quase tão altos quanto a Torre Eiffel. Esta descoberta foi importante porque mudou nossa compreensão de como a água derretida, ou a água do gelo derretido, flui por baixo do gelo. Em vez de um fluxo constante, a água corre através de canais concentrados como rios debaixo do gelo. Essa nova compreensão muda nossa forma de pensar sobre o derretimento do gelo e seu possível impacto no aumento do nível do mar, fornecendo informações cruciais sobre os complexos processos que ocorrem abaixo da superfície congelada da Antártida.